Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na porção dessa semana, a Parashat Terumar, que revela algo realmente profundo sobre o significado das ofertas, da estrutura e da própria condição humana. Então fica a pergunta, né? Como é que pode uma oferenda, algo tão antigo lá do deserto, revelar um plano completo para a restauração do ser humano? É exatamente isso que a gente vai desvendar, como uma contribuição que era física, material, se conecta a um propósito espiritual imensamente maior do que só levantar uma tenda. Para começar, é fundamental a gente entender o que significa terumá. Olha, não é um sacrifício comum, daqueles que eram queimados no altar. A terumá é diferente, é uma oferta de elevação, uma contribuição voluntária que tinha um destino certo: construir algo físico, uma estrutura com um propósito divino. E o mais interessante é que os sábios, ao longo do tempo, identificaram que essa oferta se dividia em 3 categorias. Uma parte ajudava quem não tinha condição de comprar um animal para o sacrifício. Outra ia para as necessidades da comunidade, para a caridade. E a terceira, claro, era para a construção e manutenção do próprio tabernáculo. Ou seja, cobria tudo. É que assim, o tabernáculo, ou Mishkan, como é chamado em hebraico, era muito mais que uma simples tenda. Pensa só, aquilo era uma réplica, um modelo que foi mostrado para o próprio Moisés lá no alto da montanha. Não era um projeto de arquitetura humana, e sim um projeto divino. Certo, mas aí vem a grande questão, né? Se essa estrutura aqui na Terra era um espelho de algo celestial, o que ela queria dizer para a gente, para a humanidade? Qual era o simbolismo por trás de tudo aquilo? E a resposta, segundo a interpretação de um dos maiores sábios da história, Maimônides, que viveu lá no século XII, é surpreendente. Ele diz que o tabernáculo simboliza, na verdade, o ser humano caído, o primeiro homem, Adão Rishon. Olha só que forte essa interpretação. O templo nada mais é do que um homem caído, que precisava ser levantado, que precisava ser restaurado. A ideia é que a estrutura toda, se você olhasse de cima, se assemelhava a uma pessoa deitada, alguém que estava esperando para ser reerguido, para ser restaurado. E essa ideia não para por aí, ela fica ainda mais profunda, porque cada material pedido para essa construção tinha um significado. Juntos, eles formavam uma espécie de anatomia simbólica, um mapa para essa restauração. Dá uma olhada aqui, que fascinante. Cada item tem uma correspondência direta com o corpo humano. O ouro, por exemplo, o metal mais puro, representa a alma. A prata, o corpo. O cobre, a voz. E a lista continua. Os tecidos coloridos simbolizando veias, carne e sangue. O linho fino, os intestinos. A madeira de acácia, os ossos. É literalmente um mapa do ser humano. Então a gente começa a entender que o objetivo aqui não era só, arrecadar material para uma obra. Era muito mais do que isso. Na verdade, era um convite para que as pessoas participassem de forma voluntária, de coração, nesse plano divino. Ao doar, cada um estava dizendo: sim, eu quero que a presença do Eterno habite entre nós. Eu desejo a restauração do mundo. Existe uma lógica espiritual muito clara aqui, um passo a passo. Primeiro, um coração disposto, voluntário, oferece. Com essa oferta, a estrutura divina é construída. E então, a presença do Eterno se manifesta ali. A partir daí, o mundo e o ser humano começam a ser restaurados. É uma sequência poderosa. Então o grande ponto aqui é esse. A oferta, a terumá, foi a chave. A chave para recriar uma espécie de micro-Éden, para restaurar aquela conexão entre o divino e o humano que tinha se perdido. E isso, claro, nos leva a uma reflexão para os dias de hoje. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria que nós somos o templo. Então, se o ser humano é o templo, qual seria a nossa contribuição voluntária, a nossa terumá, hoje? O que é preciso oferecer de coração para que o sagrado se manifeste no nosso mundo?